muito bem-vindos ao nosso canal Refúgio Teológico e é um prazer ter você aqui conosco. Então, dando continuidade à nossa exposição a respeito da história em quadrinho, e que agora também tem um filme, né, de Watchmen. No primeiro vídeo, a gente conversou bastante e explicou a origem, a mensagem e os principais personagens dessa história muito importante que nos ajuda a entender a nossa situação atual, certo? Porque tem certos elementos na história em quadrinho ou no filme que muitas das vezes se repetem no nosso mundo físico de forma que a gente precisa distinguir certas situações. E também isso é uma forma de a gente poder conseguir aprimorar a nossa percepção da realidade. Então hoje a gente vai conversar sobre um dos personagens que a princípio foi visto como herói e que de fato faz e fazia parte do próprio governo. O comediante era o herói que estava autorizado, certo, a agir, certo, onde o Estado, o governo, o protegia, diferentemente de outros heróis, como o Rorschach. Rorschach era um herói que agia na ilegalidade. O governo, o Estado, não permitia a sua ação, as suas investigações. Então nós temos aí esse contraste, essa diferenciação importante da história e a gente vê também no mundo, né? Porque, por exemplo, quando a gente percebe o que está acontecendo e vamos fazer investigação, encontramos fatos e documentos que contestam o teor jornalístico. E aí, né? Só que esse teor, esse fato, não é aprovado pelo Estado. O que fazer? Bem, hoje a gente vai conversar sobre um comediante, personagem sombrio, misterioso e decepcionante. E tem tudo a ver com ele representa muito do que são os políticos hoje em dia, do que é o partido. E também representa elementos da religiosidade, da cultura, da educação e da própria civilização. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas, se você pensar um pouco e perceber ou observar, as pessoas hoje em dia estão vivendo uma vida como se a vida fosse para rir, fosse para curtir, fosse para ser uma palhaçada, né? A vida é enxergada por essas pessoas para uma zombaria, um passatempo, uma curtição, né? Uma piada, né? O próprio comediante, o personagem, vai dizer que é uma piada. Tudo é uma piada. Será mesmo que tudo é uma piada? Né? Não existe uma verdade objetiva, moral, absoluta, enfim. Tudo é uma piada. A maioria das pessoas age assim, no ônibus, onde você trabalha, até mesmo dentro das igrejas. Né? As pessoas se comportam assim. Talvez não saibam de que eles tipificam o comediante. A vida é uma piada. Bem, nesse vídeo e nessa série, né, sobre o Watchmen, você vai perceber que a vida não é uma piada. A vida é para ser examinada. Se não for examinada, não vale a pena ser vivida. Ok? Então, o comediante. Quem é o comediante? E o que ele representa hoje em dia, certo? Bem, comediante, o que a gente pode dizer a princípio, ele é o imoral cínico. É, a pessoa que pratica imoralidade. Só que é o cínico. Ele não acredita nem sequer no que ele está fazendo. Não existe bem, não existe verdade. Ele é a representação da imoralidade. E hoje em dia, a imoralidade está onde? Está na esquina daquelas pessoas que se vendem, está naquelas pessoas que traficam drogas. Isso é muito fácil de identificar, muito simples. Mas a imoralidade maior e mais perversa está no próprio governo, está dentro das forças policiais. Né? Quando, às vezes, eu recentemente vi uma manchete onde um acontecimento no Amazonas, uma mulher foi presa foi acusada, enfim, de um crime, mas os próprios policiais
colocaram ela numa cela onde tinha homens. Então ela foi estuprada, né? Não somente isso, mas até os próprios policiais estupraram essa mulher. Mesmo ela sendo uma criminosa, né? E aí? São comediantes. A vida é uma piada. Essas pessoas são parte disso, certo? Então o próprio governo é exatamente age conforme esse personagem, né? Bem, ele é o imoral, certo? A princípio, para vocês entenderem, o imoral cínico. E depois, quem pode dizer? Bem, ele é a imoralidade crua e nua, né? Imoralidade, certo? É a pessoa, é o sujeito que acredita, que entende que a vida não tem sentido e que o poder é a única é o único prazer, é a única finalidade, possuir o poder, não é? Mas a vida em si não tem sentido, né? Por exemplo, as pessoas que têm um poder assim bélico, poder militar, né? Poder da força, certo? Chega no Brasil o Maduro, né? Um terrorista, e percebam que a civil, a federal, é, nem os juristas, nem os advogados emitem, pelo menos não sabemos disso, nenhuma reação contra um terrorista no Brasil. Será que essas pessoas que deveriam proteger a nossa nação contra os terroristas estão relativizando o terrorismo? Haja vista, o próprio Maduro, sabemos que, por fontes não jornalísticas, obviamente, além de ser terrorista, obviamente tem aquelas questões, né, de tráfico, mas ele esteve no Brasil, foi aplaudido, foi abraçado por pessoas que têm a força policial. Esse pessoal não prendeu, não agiu com justiça. Podemos acreditar que tudo isso faz parte da representatividade do comediante, certo? Pra vocês perceberem o nível que nós estamos hoje em dia. Por isso que não existe sentido, não existe mais sentido, porque a única coisa que importa é o poder. Então, o comediante, esse personagem, essa representatividade, ele representa a injustiça, porque ele não busca a justiça, muito menos o bem maior. A mesma coisa é o Estado, é o governo, né? Não busca a justiça nem o bem maior, mas apenas vai procurar satisfazer seus instintos primitivos, privados, né? E até mesmo demoníacos, para manter essa posição de superioridade. Você vê que nós temos aqui um Estado aqui no Brasil, certo? Que existem tráficos sexuais de mulheres, crianças e adolescentes. Tem um Estado, não me recordo o nome do Estado aqui no Brasil. E o jornalismo da Rede Globo já noticiou isso de forma assim aberta. Porém, esses tráficos acontecem com aqueles que têm o alto poder. E vai continuar assim. Quem vai se meter com isso? Entendeu? Eles denunciaram, mas ao mesmo tempo camuflaram o pessoal que pratica isso. Só vai prender aquele pessoal bobo que fica aí, né? Aí é muito fácil a Polícia Federal chegar e prender, né? Muito bonito, mas por que não prende? Os que realmente estão aí por dentro das coisas. E também tem um caso, parece que é em Santa Catarina. Existe um código, uma lei, algo que defende abertamente os pedófilos. Não sei se ainda existe nesse ano, né, nessa data, 31/8/2025. Não existe, ainda existe, procede isso. Mas eu fiquei sabendo que realmente nesse estado existem essas questões. E aí? Sabe, é muito difícil. O que nós estamos passando é justamente esse personagem representa muito o que está acontecendo aqui no Brasil. Então ele não busca justiça, procuram satisfazer seus instintos e manter a posição de superioridade. Pense bem, isso mostra uma postura cínica de que não temos
verdade nenhuma. Portanto, o mundo é uma piada. Não existe verdade, não existe justiça, não existe realidade, não existe vida eterna, não existe inferno. Então é muito fácil vivermos de qualquer forma. E agora, o pior ainda é ser revestido do Estado e do governo para camuflar as suas criminalidades, né? E, portanto, se não existe Deus, se não existe verdade, né? Se o Estado ignora os princípios bíblicos, se o governo ignora os princípios bíblicos, se outras religiões ignoram os princípios bíblicos, se a própria força armada ignora os princípios bíblicos, e se pessoas como essas ignoram a verdade, então só resta o que rir. Né? Por isso que a vida é uma piada. Ele também, esse personagem simboliza a violência, não é? Perpetuada continuamente, não é? Então, sem qualquer preocupação com a justiça. Chegando já ao fim desse vídeo, também quero dizer o seguinte: o que acontece quando a imoralidade deixa de ser exceção e passa a estruturar as relações de poder em uma sociedade. É por isso que nosso Estado, nosso governo apoia o aborto, apoia o casamento homossexual e até mesmo agora o incesto. Já existe projeto, né? Enfim, existe essa realidade muito interessante, né? Assim, de se ver e de notar nos filmes, e para mostrar que nós estamos, de certa forma, tentando combater isso. Então, o comediante é aquele que está no governo, que está na educação, que está no Estado, que está na religiosidade, na cultura, entendeu? Então essas pessoas existem e fazem parte desse arcabouço e procuram zombar da vida, fazer a vida uma piada. Por isso que nós temos tanta coisa ruim no mundo. Então, que essa série de Watchmen te ajude a entender melhor tudo isso que está acontecendo. Então, eu aguardo você no próximo vídeo e assim a gente vai poder aí pensar bastante e compreender o nosso mundo atual. Então, até o próximo vídeo.